Decreto número 31.198, de 30 de abril de 2013. Institui o Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual, e dá outras providências. O governador do Estado do Ceará, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 88, inciso 4, da Constituição Estadual, considerando o Decreto número 29.887, de 31 de agosto de 2009, que institui o Sistema de Ética e Transparência do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, e considerando a necessidade de regulamentar as regras de conduta dos agentes públicos civis no âmbito da administração pública estadual, decreta. Título 1º. Disposições preliminares. Capítulo 1º. Dos princípios e valores fundamentais da conduta ética. Artigo 1º. Fica instituído o Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual, na forma disposta neste decreto, cujas normas aplicam-se aos agentes públicos civis e às seguintes autoridades da administração pública estadual. Comentário. O artigo 1º da publicidade institui o Código de Ética da Administração Pública Estadual, além de especificar que as normas nele constantes se aplicam aos agentes públicos civis e a determinadas autoridades da administração pública estadual constante dos incisos deste artigo, que abordaremos logo adiante. Inciso 1º. Secretários de Estado, secretários adjuntos, secretários executivos e quaisquer ocupantes de cargos equiparados a esses, segundo a legislação vigente. Comentário. Conforme o caput do artigo 1º, o inciso 1º elenca algumas autoridades da administração pública estadual que se submeter ao Código de Ética da Administração Pública. Inciso 2º. Superintendente da Polícia Civil, delegado superintendente adjunto da Polícia Civil, perito geral do Estado, perito geral adjunto do Estado e quaisquer ocupantes de cargos equiparados a esses, segundo a legislação vigente. Comentário. O inciso 2º elenca mais um grupo de autoridades que se submeter ao CEP, entre elas superintendente da Polícia Civil, delegado superintendente adjunto da Polícia Civil, perito geral do Estado e outros equiparados. Inciso 3º. Dirigentes de autarquias, inclusive as especiais, fundações mantidas pelo poder público, empresas públicas e sociedades de economia mista. Comentário. O inciso 3º deixa claro que não só a administração direta se subordina a esse Código de Ética, mas também a administração indireta nas pessoas dos dirigentes de autarquias, inclusive as especiais, fundações mantidas pelo poder público, empresas públicas e sociedades de economia mista. Parágrafo único. Está também sujeito ao Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual todo aquele que exerça a atividade, ainda que transitoriamente sem remuneração, por nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo em órgão ou entidade da administração pública direta e indireta do Estado. Comentário. O parágrafo único estende o alcance desse Código de Ética a toda pessoa que exerça a atividade, ainda que de forma transitória, mesmo sem remunerações, desde que mantenha algum vínculo com órgão ou entidade da administração direta e indireta, seja por nomeação, designação, contratação ou outra forma de investidura na administração pública, direta ou indireta. Artigo 2º. A conduta ética dos agentes públicos submetidos a este decreto reger-se-á, especialmente, pelos seguintes princípios. Comentário.
O artigo 2º do Código de Ética da Administração Pública Estadual elenca alguns princípios norteadores da conduta do agente público civil do Estado, conforme os incisos que segue relatando cada um destes princípios éticos orientador da administração pública. Inciso 1º. Princípio da boa-fé. Agir em conformidade com o direito, com lealdade, ciente de conduta correta. Comentário. O princípio da boa-fé nos informa que o agente público deve agir em conformidade com a lei, com o direito, deve agir com lealdade, com respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade pública. Além disso, deve estar ciente da conduta correta, pois não basta achar que essa ou aquela é a conduta correta, mas ter certeza de estar fazendo o que é probo aos olhos da administração pública e coletividade em geral. Inciso 2º. Princípio da honestidade. Agir com franqueza, realizando suas atividades sem uso de mentiras ou fraudes. Comentário. O princípio da honestidade expressa que o agente público deve pautar suas ações diante da franqueza e que o mesmo não deve se utilizar de mentiras ou fraudes para atingir o objetivo. Inciso 3º. Princípio da fidelidade ao interesse público. Realizar ações com o intuito de promover o bem público, em respeito ao cidadão. Comentário. O princípio da fidelidade ao interesse público expressa que o foco da ação do agente público é o interesse público, ou seja, o interesse da coletividade em geral. Inciso 4º. Princípio da impessoalidade. Atuar com senso de justiça, sem perseguição ou proteção de pessoas, grupos ou setores. Comentário. O princípio da impessoalidade, conforme referido na Constituição Federal no caput do artigo 37, nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, ou seja, ele impõe ao agente público a prática de ato que tenha o fim legal. Além disso, o agente público deve ater-se à igualdade de tratamento a todos os indivíduos que compõem a sociedade. Inciso 5º. Princípio da moralidade. Evidenciar perante o público retidão e compostura, em respeito aos costumes sociais. Comentário. O princípio da moralidade aponta para a lisura, decência e respeitabilidade nas ações do agente público no trato com a coletividade. Inciso 6º. Princípio da dignidade e decoro no exercício de suas funções. Manifestar decência em suas ações, preservando a honra e o direito de todos. Comentário. O princípio da dignidade e decoro enfatiza a consciência que o agente público deve ter do próprio valor, da nobreza na preservação da honra e do direito de todos. Inciso 7º. Princípio da lealdade às instituições. Defender interesse da instituição a qual se vincula. Comentário. O princípio da lealdade às instituições nos informa que defender o interesse da instituição a qual se vincula é um princípio norteador da conduta do agente público. Inciso 8º. Princípio da cortesia. Manifestar bons tratos a outros. Comentário. O princípio da cortesia reforça a necessidade de o agente público dispensar o tratamento, cuja reciprocidade gostaria de ter de volta. Inciso 9º. Princípio da transparência. Dar a conhecer a atuação de forma acessível ao cidadão. Comentário. O princípio da transparência reforça que o agente público deve publicitar a forma de atuação da administração pública, de forma a tornar o serviço público acessível ao cidadão. Inciso 10º. Princípio da eficiência. Exercer atividades da melhor maneira possível, zelando pelo patrimônio público. Comentário.
O princípio da eficiência deixa claro a vontade do serviço público, ou seja, que o agente público deve se esforçar para conseguir o melhor rendimento, aferido um mínimo de erros ou dispêndios. Inciso 11º. Princípio da presteza e tempestividade. Realizar atividades com agilidade. Comentário. O princípio da presteza e tempestividade reforça que o agente público tem que agir com rapidez, celeridade, além de boa vontade e prontidão. Inciso 12º. Princípio do compromisso. Comprometer-se com a missão e com os resultados organizacionais. Comentário. Para fechar com chave de ouro, o princípio do compromisso reforça a obrigação do agente público de estar comprometido com o bem do serviço público. Artigo 3º. É vedado às pessoas abrangidas por este Código auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial ou financeira, salvo nesse último caso a contraprestação mensal, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, devendo eventuais ocorrências serem apuradas e punidas nos termos da legislação disciplinar, se também configurar ilícito administrativo. Comentário. O artigo 3º é muito claro, não obstante todo o Código de Conduta Ética da Administração bater constantemente nessa tecla. O referido artigo reforça o caráter ilícito de se obter enriquecimento, aferir vantagem em virtude do cargo ou função que ocupa junto à administração pública. Artigo 4º. Considera-se conduta ética a reflexão acerca da ação humana e de seus valores universais, não se confundindo com as normas disciplinares impostas pelo ordenamento jurídico. Comentário. O artigo 4º reforça que conduta ética não se confunde com a ideia de ordenamento jurídico, pois muitas vezes algo que não é expresso em lei pode ser antiético, mas legal aos olhos do ordenamento jurídico. Título 2º. Da conduta ética das autoridades da administração estadual. Capítulo 1º. Das normas éticas fundamentais. Artigo 5º. As normas fundamentais de conduta ética das autoridades da administração estadual visam, especialmente, as seguintes finalidades. Inciso 1º. Possibilitar à sociedade aferir a lisura do processo decisório governamental. Comentário. Segundo o inciso 1º do artigo 5º, essa finalidade tem por objetivo permitir à comunidade conferir a probidade da administração pública. Inciso 2º. Contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da administração pública estadual, a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior. Comentário. Conforme essa finalidade, o aperfeiçoamento dos padrões éticos da administração pública estadual tem que vindo andar de cima. Em outras palavras, as autoridades de nível superior hierárquico devem contribuir com o aprimoramento dos padrões éticos na administração pública. Inciso 3º. Preservar a imagem e a reputação do administrador público cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código. Comentário consoante com o inciso 3º. Essa finalidade tem por objetivo encorajar os agentes públicos que se pautam pela ética na administração pública a continuá-la desencorajando os omissos. Inciso 4º. Estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados e limitações às atividades profissionais posteriores ao exercício de cargo público. Comentário.
Essa finalidade tem por objetivo delinear regras básicas que estabeleçam limites para conflitos entre o público e o privado, quando o agente público for exercer atividades após desligado do serviço público ou cargo público. Inciso 5º. Reduzir a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas da administração pública estadual. Comentário. De acordo com o inciso 5º, o agente público deve entender que a administração pública tem supremacia sobre o particular. No entanto, deve-se haver um equilíbrio emocional por parte do agente público para que seja mínima a perspectiva de conflito entre o interesse público e o dever funcional de agir das autoridades públicas da administração pública estadual. Inciso 6º. Criar mecanismo de consulta destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador. Comentário. Conforme o inciso 6º do artigo 5º, de outro modo, a administração deve criar mecanismos que facilitem o acesso à informação quanto ao comportamento do administrador junto à administração pública de modo que possamos aferir valores. Artigo 6º. No exercício de suas funções, as pessoas abrangidas por este Código deverão pautar-se pelos padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral. Comentário. O artigo 6º nos informa que é dever do agente público ater-se pelos padrões éticos, isto é, agir com integridade, moralidade, com clareza de posições e com decoro, visando obter respeito e confiança junto ao público em geral que faz uso dos serviços públicos. Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata este artigo são exigidos no exercício e na relação entre suas atividades públicas e privadas, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses. Comentário. O parágrafo único estende o conceito de ética além das muralhas da administração pública, incluindo também o privado com o intuito de evitar eventuais conflitos de interesses entre o público e o privado. Capítulo 2. Dos conflitos de interesses. Artigo 7º. Configura conflito de interesse e conduta ética ou investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas, em razão do cargo ou função. Comentário. O artigo 7º dá uma breve definição do que venha a ser conflito de interesse e conduta ética e cita exemplos. Uso de informações privilegiada em razão do cargo ou função. Artigo 8º. Configura conflito de interesse e conduta ética a aceitar custeio de despesas por particulares de forma a permitir configuração de situação que venha a influenciar nas decisões administrativas. Comentário. O artigo 8º aumenta o leque de condutas éticas. Aceitar custeio de despesas por particulares, em virtude do cargo ou função que ocupa. Artigo 9º. No relacionamento com outros órgãos e entidades da administração pública, a autoridade pública deverá esclarecer a existência de eventual conflito de interesses, bem como comunicar qualquer circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou em órgão e entidade colegiados. Comentário. O artigo 9º esclarece que o agente público deve se declarar impedido caso sua posição junto à administração venha influenciar em decisões relacionadas com outros órgãos e entidade da administração pública.
Artigo 10º. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, bem como qualquer negociação que envolva conflito de interesses, deverão ser imediatamente informadas pela autoridade pública à Comissão de Ética Pública, CEP, independentemente da sua aceitação ou rejeição. Comentário. O agente público tem o dever de informar a Comissão de Ética Pública a proposta de trabalho ou negócio futuro, bem como negociações com o setor privado que venha a ensejar possíveis conflitos de interesses. Artigo 11º. As autoridades regidas por este Código de Ética, ao assumir cargo, emprego ou função pública, deverão firmar termo de compromisso de que, ao deixar o cargo, nos 6 meses seguintes, não poderão. Comentário. Conforme o artigo 11º, o agente público que assumiu cargo ou função pública, firma compromisso de não atuar em determinadas entidades após deixar o cargo por um período de 6 meses. Inciso 1º. Atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado, em razão do cargo, nos 6 meses anteriores ao término do exercício de função pública. Comentário. O inciso 1º do artigo 11º expressa algumas das situações impostas pelo artigo 11º. Inciso 2º. Prestar consultoria à pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, valendo-se de informações não divulgadas publicamente a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade da administração pública estadual a que esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento direto e relevante. Comentário. O inciso 2º esclarece o termo administração pública que pessoas avessas éticas se aproveite de informações privilegiadas em proveito próprio ou de terceiros, logo após deixar o cargo, ou mesmo de posse dele. Artigo 12º. A autoridade pública, ou aquele que tenha sido, poderá consultar previamente a CEP a respeito de ato específico ou situação concreta, nos termos do artigo 7º, inciso 1º, do Decreto nº 29.887, de 31 de agosto de 2009, que instituiu o Sistema de Ética e Transparência do Poder Executivo Estadual. Comentário. O artigo 12º aconselha que a autoridade pública, ou quem tenha sido, faça consulta prévia à Comissão de Ética Pública, CEP, a respeito de ato específico ou situação concreta, em caso de dúvida sobre conflito de interesse, pois é disso que trata o artigo 7º do referido Código. Capítulo 3º. Do relacionamento entre as autoridades públicas. Artigo 13º. Eventuais divergências, oriundas do exercício do cargo, entre as autoridades públicas referidas no artigo 1º, devem ser resolvidas na área administrativa, não lhes cabendo manifestar-se publicamente sobre matéria que não seja afeta à sua área de competência. Comentário. O artigo 13º, levando para o lado chulo, informa que as brigas entre marido e mulher têm que ser resolvidas em casa. Voltando para o lado sério da coisa, o que o artigo deixa claro é que as divergências devem ser resolvidas no âmbito da administração pública, vedando a manifestação pública sobre assunto que não seja de competência de área específica. Artigo 14º. É vedado à autoridade pública, referida no artigo 1º, opinar publicamente a respeito. Comentário.
O artigo 14º faz referência às autoridades públicas a quem é vedado opinar publicamente sobre determinados assuntos elencados nos incisos 1º e 2º deste artigo. Inciso 1º. Da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública. E comentário. O inciso 1º informa que é vedado opinar publicamente sobre a honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública. Inciso 2º. Do mérito de questão que lhe será submetida, para decisão individual ou em órgão e entidade colegiados, sem prejuízo do disposto no artigo 13º. Comentário. Conforme o inciso 2º, é vedado se manifestar publicamente sobre o mérito de divergências, oriundas do exercício do cargo, entre as autoridades públicas. Título 3º. Da conduta ética dos agentes públicos. Capítulo 1º. Dos direitos e garantias do agente público. Artigo 15º. Como resultantes da conduta ética que deve imperar no ambiente de trabalho e em suas relações interpessoais, são direitos do agente público. Comentário. O artigo 15º esclarece que os direitos dos agentes públicos são resultantes da conduta ética no ambiente de trabalho. Inciso 1º. Liberdade de manifestação, observado o respeito à imagem da instituição e dos demais agentes públicos. Comentário. Ou seja, conforme o inciso 1º do artigo 15º, expressa o direito de se manifestar do agente público, mas atribui que deve ser preservada a imagem da instituição pública e dos agentes públicos. Inciso 2º. Manifestação sobre fatos que possam prejudicar seu desempenho ou sua reputação. Comentário. O inciso 2º alerta para que o agente público não venha a participar de manifestações que atentem contra o seu desempenho e reputação junto à administração pública e coletividade. Inciso 3º. Representação contra atos ilegais ou imorais. Comentário. O inciso 3º chama a atenção do agente público que é direito de ele expor contra atos ilegais ou imorais, ou seja, ele não deve se esquivar de representar contra atos nocivos ética na administração pública. Inciso 4º. Sigilo da informação de ordem não funcional. Comentário. De acordo com o inciso 4º, o Código de Ética chama a atenção do agente público para manter a discrição quanto a informações de caráter irrelevante ao ambiente funcional. Inciso 5º. Atuação em defesa de interesse ou direito legítimo. Comentário. Conforme o inciso 5º, o agente público tem o direito de promover o interesse ou o direito legítimo da administração pública e da coletividade. Inciso 6º. Ter ciência do teor da acusação e vista dos autos, quando estiver sendo apurada a eventual conduta aética. Comentário. Segundo o inciso 6º, o agente público tem que ter conhecimento acerca da acusação e vista dos autos para promover justiça quanto à conduta ética, visando aplicar a decisão mais abalizada possível. Artigo 16º. Ao autor de representação ou denúncia, que tenha se identificado quando do seu oferecimento, é assegurado o direito de obter cópia da decisão da Comissão de Ética e, às suas expensas, cópia dos autos, resguardados os documentos sob sigilo legal, e manter preservada em sigilo a sua identidade durante e após a tramitação do processo. Comentário.
conforme o artigo 16º, corre por custo do denunciante ou representante, as cópias dos autos. Além disso, será protegido os documentos sobre sigilo legal e mantido o anonimato de sua identidade durante e depois da tramitação do processo. Capítulo 2º. Dos deveres e das vedações ao agente público. Seção 1ª. Dos deveres éticos fundamentais do agente público. Artigo 17º. São deveres éticos do agente público. Comentário. O artigo 17º elenca alguns deveres inerentes ao agente público quando se trata de ética no serviço público. Inciso 1º. Agir com lealdade e boa-fé. Comentário. De acordo com o inciso 1º, o agente público deve se portar, agir com justiça e lealdade. Inciso 2º. Ser justo e honesto no desempenho de suas funções e em suas relações com demais agentes públicos, superiores e hierárquicos e com os usuários do serviço público. Comentário. No caso do inciso 2º, o agente público tem o dever de portar-se com justiça e honestidade nas relações com os demais agentes públicos, seja ele superior hierárquico ou não, bem como com os usuários do serviço público. Inciso 3º. Atender prontamente às questões que lhe forem encaminhadas. Comentário. Diante do inciso 3º, o agente público não deve colocar dificuldade para dar solução a questões que lhes forem direcionadas. Inciso 4º. Aperfeiçoar o processo de comunicação e o contato com o público. Comentário. Segundo o inciso 4º, o agente público tem o dever de evoluir o processo de comunicação e contato com o público em geral. Inciso 5º. Praticar a cortesia e a urbanidade nas relações do serviço público e respeitar a capacidade e as limitações individuais dos usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, preferência política, posição social e quaisquer outras formas de discriminação. Comentário. De acordo com o inciso 5º, o agente público tem o dever de se manter neutro nas relações que envolvam o serviço público, se desprendendo de qualquer tipo de preconceito, de qualquer natureza. Inciso 6º. Respeitar a hierarquia administrativa. Comentário. Consoante com o inciso 6º, o agente público deve respeitar o modelo de organização vertical da administração pública que impõe ao subordinado na hierarquia vertical o dever de obediência. Inciso 7º. Não ceder às pressões que visem a obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas. Comentário. Conforme o inciso 7º, o agente público não deve praticar qualquer conduta ética em virtude de pressões que busque tirar proveito de situação favorável em virtude do cargo ou função. Inciso 8º. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. Comentário. Ou seja, o agente público tem o dever de comunicar imediatamente, assim que tomar conhecimento, qualquer ato ou fato que atente contra o bem do interesse público. Seção 2ª. Das vedações ao agente público. Artigo 18º. É vedado ao agente público. Comentário. O artigo 18º apresenta um leque de vedações ao agente público que a elas fica subordinado. Inciso 1º. Utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, amizades, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem em qualquer órgão público. Comentário.
Em conformidade com o inciso 1º, ao agente público é proibido utilizar-se do cargo ou função em decorrência de amizade, posição e influência para a obtenção de quaisquer tipos de vantagem para si ou para outrem. Inciso 2º. Imputar a outrem fato desabonador da moral e da ética que sabe não ser verdade. Comentário. De acordo com o inciso 2º, o agente público não deve atribuir fato negativo, fato que se deponha contra a ética e a moral, a outra pessoa que sabe não ser verdadeiro. Inciso 3º. Ser conivente com erro ou infração a este Código de Ética e Conduta da Administração Estadual. Comentário. Conforme o inciso 3º, o agente público não deve compactuar com infrações que se deponha contra o Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual. Inciso 4º. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Comentário. Ou seja, segundo o inciso 4º, o agente público não deve usar de meios que retarde ou ofereça dificuldade à execução de direito regular por qualquer pessoa. Inciso 5º. Permitir que interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas. Comentário. Ou seja, o inciso 5º deixa claro que o agente público não deve permitir que interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, ou melhor, o agente público deve se ater à prática do princípio da impessoalidade, de forma que os interesses de ordem pessoal não deve se contrapor ao interesse público. Inciso 6º. Faltar com a verdade com qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Comentário. Ou seja, o agente público não deve usar de mentira para esquivar-se de atender pessoa outra que necessite do serviço público. Inciso 7º. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Comentário. Ou seja, nesse ponto o Código de Ética estreita laços com a questão dos direitos humanos, não permitindo convergência com instituições que atente contra a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Inciso 8º. Exercer atividade profissional antiética ou ligar o seu nome a empreendimentos que atentem contra a moral pública. Comentário. De acordo com o inciso 8º, deixa claro que não é permitido ao agente público exercer atividade que atente contra a ética, muito menos que tenha seu nome ligado a empreendimentos que violem a moral na administração pública. Título 4º. Das sanções éticas. Artigo 19º. A violação das normas estipuladas neste Código acarretará as seguintes sanções éticas, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis e criminais aplicadas pelo poder competente em procedimento próprio, observado o disposto no artigo 26 do Decreto Estadual nº 29.887, de 31 de agosto de 2009. Comentário. Ou seja, o corrente artigo deixa claro que o agente público que descumprir esse Código de Ética será passível de sanções, cuja descrição de cada sanção é descrita pelos incisos inerentes a esse artigo. Inciso 1º. Advertência ética, aplicável às autoridades e agentes públicos no exercício do cargo, que deverá ser considerada quando da progressão ou promoção desses, caso o infrator ocupe cargo em quadro de carreira no serviço público estadual. Comentário. Ou seja, conforme esse inciso, a advertência ética será levada em consideração quando da progressão ou promoção do agente público. Inciso 2º.
Censura ética, aplicável às autoridades e agentes públicos que já tiverem deixado o cargo. Comentário. Ou seja, diferentemente da advertência ética, a censura ética é aplicável ao agente público que já tiver deixado o cargo. Parágrafo único. As sanções éticas previstas neste artigo serão aplicadas pela Comissão de Ética Pública, CEP, e pelas Comissões Setoriais de Ética Pública, CSEPs, que poderão formalizar termo de ajustamento de conduta, para os casos não previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis, encaminhar sugestão de exoneração do cargo em comissão à autoridade hierarquicamente superior ou rescindir contrato, quando aplicável. Comentário. Ou seja, o parágrafo único formaliza a quem cabe a aplicação das sanções éticas. E na falta de normatização não prevista pelo Código de Ética Pública, acena que a quem de direito há a possibilidade de formalização de termo de ajustamento de conduta avulso. Artigo 20º. Os preceitos relacionados nesse Código de Ética não substituem os deveres, proibições e sanções constantes dos Estatutos dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará. Comentário. Ou seja, conforme o artigo 20º, o Código de Ética Pública não colide, muito menos substitui os Estatutos dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará quanto aos deveres, proibições e sanções constantes neste Estatuto. Artigo 21º. As infrações às normas deste Código, quando cometidas por terceirizados, poderão acarretar na substituição destes pela empresa prestadora de serviços. Comentário. O artigo 21º deixa claro que as normas contidas nesse Código de Ética também serão aplicadas ao prestador de serviço terceirizado, caso o mesmo venha a cometer infrações que atentem contra a administração pública e contra a coletividade, que as infrações cometidas por estes poderão ensejar na sua substituição, a critério da empresa prestadora de serviços. Título 5º. Das disposições finais. Artigo 22º. Os códigos de ética profissional existentes em órgãos e entidades específicas mantêm a vigência, no que não conflitem com o presente decreto. Comentário. O artigo 22º informa que os códigos de ética profissional existentes em órgãos e entidades específicas mantêm sua eficácia quando não colidem com o Código de Ética da Administração Pública Estadual. Artigo 23º. A Controladoria e a Ouvidoria Geral do Estado do Ceará deverá divulgar as normas contidas neste decreto, de modo a que tenham amplo conhecimento no ambiente de trabalho de todos os órgãos e entidades estaduais. Comentário. O artigo 22º publicita que cabe à Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará fazer a divulgação das normas contidas no corrente código, de modo que o agente público não afirme desconhecer seu conteúdo e aplicabilidade. Artigo 24º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Comentário. Artigo 24º. Dá publicidade e vigência a essa norma. Artigo 25º. Revogam-se as disposições em contrário. Comentário. Artigo 25º. Revogar qualquer norma que se choque com o corrente decreto,